Bem-vindos ao Grupo Marcos, você está no Nova Geração 173, Alguém Escolheu e Escolhe Tua Vida, Você, parte 2. Eu sou Carlos Luiz. Bem, esse programa é realmente uma continuação. Se você não ouviu o primeiro, eu insisto que você vá ouvir primeiro o 172. Pelo menos o objetivo é entender, mas fique à vontade, vamos lá. A gente está continuando a falar sobre o comentário de Allan Kardec, a questão 266, né? Quando Kardec pergunta se, sendo o espírito que escolhe as próprias provas, por que é que ele não escolhe provas agradáveis, né, nascer nas melhores situações possíveis? Então, essa é a discussão. Kardec vai explicar de forma muito didática, né, aquilo que a gente citou o humanista, filósofo espanhol Ortega y Gasset, que o homem é o homem e suas circunstâncias. O que é isso? Kardec, eu não vou mais seguir a ordem do comentário só para facilitar a exposição. Kardec, ele vai numa linha, né, desse comentário afirmar uma coisa que apenas os grandes sábios espirituais, os grandes iniciados espirituais de fato compreendem, que parece muito simples, mas é muito raro você encontrar alguém que entenda isso. Ele diz o seguinte: a vida humana é assim, são os exemplos que eu vou retomar, né, mas já comecei no encontro interior. A vida é assim, a cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em pequeno ponto, todas as mesmas peripécias, todas as mesmas aventuras. Isso aqui não é fácil. Tem um grande psicólogo junguiano que ele vai dizer o seguinte: entender isso, nas palavras dele, né, é o ponto comum que ele vê de todas as pessoas iluminadas. Estou falando do Robertson Johnson, né, que vai escrever sobre sombra e é bem interessante. Então, assim, é você entender que a vida material ela não é uma outra coisa, né? Assim, como se fosse totalmente separado. Não, essa é uma compreensão que não é de Kardec. Há até quem diga, né, tem gente que estuda meia dúzia de livros de filosofia e vai criticar Kardec. Aí diz assim, não, porque Kardec é cartesiano, ele separa, a vida espiritual é alguma coisa, a vida material é outra. Eu não sei quem é esse Kardec que ele está falando, né? O codificador está aqui, eu vou ler de novo. A vida humana é assim, a cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em pequeno ponto, todas as mesmas peripécias. Aí a gente escuta essas críticas, né, de quem está aí, sei lá, numa graduação de filosofia ou no mestrado mal feito. Difícil, porque assim, para argumentar tudo é tão difícil, e a pessoa já diz aquilo sabendo tanto, que às vezes a melhor resposta é uma prece e aguardar a oportunidade de uma conversa calma. Então, assim, isso aqui é absolutamente o oposto da compreensão errada de Descartes, que aí já tem outro problema que eu não vou entrar. Então, assim, vamos com calma. Para Kardec, né, como nessa definição do Robert Johnson, que ele bota de definir o iluminado como isso, e eu concordo, tem um universo aqui dentro. O que é que ele está dizendo? Ele não está dizendo que a vida espiritual, que uma colônia espiritual é igual à Terra, é igual Fortaleza, é igual Belo Horizonte, é igual São Paulo. Não é isso. Porque e não é. Depende do nível tecnológico. Você vai ter comunidades espirituais, mesmo na Terra, que estão num padrão tecnológico de 500 anos atrás. Óbvio. Você vai ter comunidades espirituais que estão no padrão tecnológico 1000 anos avante. Ali os espíritos estão trabalhando em invenções que depois vai ser trazida para a Terra. Então, Kardec não está falando de tecnologia aqui. Ele está falando das peripécias. Ele está falando, no final das contas, dos desafios do descobrimento humano. Emocional. Ele está falando da lógica humana. Porque o espírito é o mesmo, mudam as circunstâncias.
Vamos lembrar a resposta dos espíritos na questão 266. Kardec pergunta: não parece natural escolher as provas menos penosas? Para vós sim, para o espírito não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de outra maneira. Quer dizer, o espírito é o mesmo. A lógica dele muda porque as circunstâncias mudam. O espírito encarnado, a maioria de nós, ainda facilmente iludido, a gente acha o quê? Felicidade. R$1 milhão no meu banco, 3 mansões, 4 Mercedes, saúde física perfeita e um bocado de adulador, e aí cada um com as suas formas de prazer material. Viajar muito, roupa, perfume, farra, sexo, comida, pronto. Porque as circunstâncias que nós vivemos, que é imersão em um mundo material grosseiro, podem nos iludir a respeito disso. A gente desencarna, as circunstâncias mudam, a gente começa a ver, diz, poxa, tem coisa muito melhor. Tem coisa muito melhor. Então, qual é a lógica? É da felicidade. A lógica é a mesma. Eu quero ser feliz. Como Platão já dizia, o homem erra por ignorância. Mas a ignorância não é saber ler, não. É ignorância de percepção. Porque, no fundo, cada um está buscando a felicidade. A questão é, o que é que a gente consegue perceber que é felicidade? A gente está na caverna, como diria Platão. E aí a gente acha que felicidade é um bocado de sombra, de ilusão. A gente desencarna e olha, tá, é legal essa casa, mas tem coisa tão melhor. Né? Na Terra eu me empolguei para ter uma excelente mansão. Agora meu sonho é habitar um planeta superior, em que essa mansão não é sequer um casebre. De onde é que eu tirei isso? Platão, por exemplo. Platão vai dizer que no mundo superior, no mundo da verdade, é melhor você ser um escravo. É muito mais feliz você ser o servo do servo nesse mundo do que ser o rei na terra. Então nós somos nós em nossas circunstâncias. A gente não consegue ver, a gente se ilude. A gente desencarna e olha e diz, meu, como é que eu faço para conseguir isso aqui? Eu quero é isso, eu quero é o melhor. E aí muda. Só que então a lógica é a mesma. E Kardec, esse grande iniciado, vai nos ensinar isso de uma maneira, gente, assim, emociona. Porque Kardec compreende. Eu imagino o esforço desse espírito, dizer assim, como é que eu vou contar essas verdades espirituais de uma maneira tão simples que todo mundo vai entender. Né? Assim, para mim isso é uma verdadeira humildade. Assim, eu vou me colocar aqui, como é que eu me baixo o suficiente para fulano poder me ouvir? Kardec podia ter ampliado isso de formas extraordinárias. Kardec tinha ali à disposição, amiga em diálogo com ele, os espíritos mais evoluídos do planeta. Podia dar uma esnobada na gente linda. Aí ele vai dizer assim, não, deixa eu pensar aqui como é que eu explico para eles. A minha missão é ajudar esses espíritos. Aí ele vai falar, olha a grandeza, ele vai falar o quê? Como é que ele vai falar que a lógica é a mesma para a gente entender? Ele vai dizer assim, um dos exemplos que ele dá aqui no comentário, né? Leiam com carinho, gente. O homem que trabalha uma parte da sua vida sem trégua, sem descanso, para acumular bens, para assegurar o bem-estar na sua velhice, ele não impõe a si mesmo um sofrimento para ter um futuro melhor? Estou trabalhando agora para poder juntar, fazer uma poupança, e quando eu tiver mais velho eu poder ter conforto, eu poder descansar. E muitos de nós passamos 20, 30, 40, 50 anos em busca disso. É uma lógica que eu e você, que todo mundo entende. Uma outra lógica. O militar que se oferece para uma missão perigosa. Um cientista que vai para o meio do mato pesquisar planta, insetos e doenças. Seja por abnegação, ou seja para fazer fortuna, fama e glória. Ele também não se dispõe a enfrentar provas voluntárias? Eu me candidato, eu vou lá para aquela região,
Para uma missão de paz do Brasil lá no Haiti, lá em Israel, lá onde está tendo um conflito armado na África. Ele está se candidatando. Ele não está se expondo a perigo, a desconforto, a ameaça, a morte, a ver um bocado de miséria e tragédia. Seja por abnegação, seja porque ele quer crescer na carreira, ou as duas coisas. Isso não faz sentido para a gente? Não faz sentido para vocês isso? Vocês chamam de doido e irresponsável quem se dispõe a isso? Um sujeito que abandona a vida social, se isola do mundo para escrever uma grande obra literária que vai tocar e transmutar o coração de milhares de pessoas. A gente não admira? Ele não teve que se impor todo um sofrimento? E risco, porque podia dar em nada. É como a descoberta, pode dar em nada. Não é dizer, não, você faz isso, daqui a 30 anos você vai ter uma grande obra. Não, pode dar em nada. Beethoven não fez isso para compor as sinfonias. Quase que comete suicídio quando ficou surdo. Disse, não, eu tenho que viver, e o meu motivo de viver é escrever música. Eu tenho que deixar alguma coisa no mundo. Imagine o sujeito que vive em função da música ficar surdo. Sustentou e nos deixou a 9ª Sinfonia. Se alguém for pro meu enterro, vai ser a música escolhida. Completa. Quem quiser participar vai ter que escutar ela toda, senão já está dispensado. Outro exemplo. Olha a grandeza de Kardec. A gente está falando de mundos superiores, de universo, de infinito. Aí Kardec vai dar um exemplo para a gente entender. Olha o carinho dele com a gente. Todos os concursos também não são provas voluntárias? Se você fez Enem, vestibular, concurso para juiz, concurso para procurador, concurso para professor, concurso para qualquer coisa, você se impôs, meu amigo e minha amiga, provas voluntárias. Ah, porque eu quero ter um emprego, eu quero crescer, eu quero conquistar esse aqui. E aí Kardec diz, agora eu volto para a comunidade dele. A vida humana é assim a cópia da vida espiritual. É a mesma coisa. Aí está a grandeza do iniciado. Não tem nada estranho. Ele compreende tudo integrado. Do mesmo jeito que a gente acha normal a pessoa, vou ficar 3 anos em casa sem sair porque eu quero passar num concurso tal. E a gente acha bonito e admira. Mesma coisa, o espírito desencarna. Não, eu vou me submeter àquilo ali porque depois eu conquisto aquilo outro. Agora, né? Kardec volta para o assunto e diz assim: os que dizem que, já que é o homem quem escolhe a sua existência, né, os espíritos pedirão sempre para ser príncipes ou milionários, são como os míopes, que só veem aquilo que tocam, ou como essas crianças gulosas, a quem se pergunta o que desejariam ser quando crescer e respondem: doceiro ou confeiteiro. Kardec tem um bom humor genial, né, gente? Quem diz que Kardec não tem um humor é porque nunca conheceu esse senhor pelos seus escritos. Né? Assim, só está pensando na barriguinha. Quer dizer, eu quero ser padeiro. Quer dizer, qualquer faz doce. É a lógica, né? E aí ele vai mostrar agora, né, as circunstâncias, mais uma vez, quer dizer, Kardec está falando em todo esse comentário a mesma coisa, de diversos ângulos e bem simples, para a gente entender. Vamos lá. Kardec vai fazer agora uma outra comparação belíssima. O espírito encarnado é como o sujeito que está viajando no pé da montanha. Desligado dos liames terrestres, quer dizer, desencarnado, ele vê mais longe. É como se estivesse no topo da montanha. O que ele está dizendo, gente? As circunstâncias mudaram. Ele está dizendo numa linguagem simples o que os iniciados ensinam. A percepção é outra. Qual é um dos grandes símbolos do Egito? O olho de Horus. O que é um olho? É o que vê tudo. É a percepção. Né? É o olho daquele que abarca tudo. Compreende tudo. Então, quando a gente está encarnado, a gente não está vendo direito, está no começo, é cheio de montanha, é alto, a gente vê umas florestas, mas vê só aqui, no entorno. Quando a gente está no topo, a gente entende onde está.
Ali tem um rio, ali tem uma cachoeira, ali tem a beleza, ali eu estou vendo nuvem, estou vendo o sol, estou vendo que para lá é assim, para lá é assado. Estou vendo em todas as direções, do alto. Para o viajante, a meta é o repouso. Após a fadiga, você está viajando, você quer descansar. Para o espírito, a meta é a felicidade suprema. Gente, se tem alguém que não é exagerado, se chama Allan Kardec. É assim, eu fico procurando esse homem dar uma esticada. É de uma lucidez. Então, assim, palavra que Kardec usa não é força de expressão. É verdade. Se tem alguém que não apela para a força de expressão toda hora, é o senhor Allan Kardec. E isso é perfil psicológico, não é nem evolução. Tem espírito muito evoluído que é mais a coisa aberta. Então, quando esse senhor fala felicidade suprema, não é modo de dizer não, é felicidade suprema de verdade. Então, meu amiguinho, se você entende, quem passa 5 anos estudando feito um condenado para conseguir uma boa colocação, se você entende um sujeito que dedica 20 anos numa pesquisa ou numa exploração para descobrir uma mina de ouro, se você acha que faz sentido o sujeito trabalhar 30, 40 anos para depois ter uma vida confortável e tranquila materialmente falando, como é que a gente não vai entender a gente ter pedido essas dores para conquistar a felicidade suprema? Felicidade suprema. Então, quando a gente olha de lá e diz, eu vou entrar nessa merda toda, a gente pensa, mas eu vou conquistar a felicidade. Eu vou ter esse pai, vou ter essa mãe, vou ter esse emprego, vou ter essa doença, vou ter filhos, vou ter esse tipo de filho, sabe assim? O que está em jogo é algo muito mais do que ser milionário ou príncipe. Por isso Kardec diz, quem se encana com isso é a criança, que só pensa em encher a barriga de doce, não consegue ver nada. E aí Kardec vai concluir, é muita coisa, eu não vou comentar muito isso, mas só para registrar, ele vai dizer que os espíritos desencarnados, eles estão lidando, quando a gente está falando planejamento, a gente está lidando com a nossa felicidade suprema. Então, assim, o que está em jogo é isso. Não é um excelente emprego, não é uma excelente descoberta, não é uma excelente obra de arte, não é uma fama mundial, não, é algo muito além. Por isso que a gente pesquisa, a gente pergunta, a gente visita, a gente lê, faz um diabo e tem que fazer, porque o que está em jogo é simplesmente isso. E aí Kardec diz, cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Cada dia não é empregado se não imaginar no que faremos no seguinte, quer dizer, a nossa busca diária. Ora, o que são as diferentes existências corporais para o espírito, se não fases, períodos, dias para a vida espiritual? Daria um programa, um dia a gente vai fazer, mas eu quero deixar só com esse sabor. Gente, a profundidade dessa frase passa batido nos nossos cérebros empastelados. Para o espírito, cada encarnação é um dia. Dorme com essa, como se diz. Muito carinho para vocês, um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos, é com imensa alegria que conversamos com os corações de cada um de vocês. Pensem nisso. A sua vida na Terra serve para você conquistar felicidade verdadeira. Podemos dizer suprema porque ela excede, ultrapassa em muito tudo que você tem na Terra como referência feliz. Por isso o Mestre diz, recebereis dezenas e dezenas de vezes mais o que você imagina. Porque vocês não têm como, de forma verdadeira e real, saber o que é felicidade suprema. Porque ela está muito além deste mundo, porque a matéria grosseira
bloqueia, impede os fluidos mais sutis que podem dar felicidade suprema. Como que distorcem um pouco e impossibilitam você sentir. Cada um que cumpre sua missão, mesmo com erros, ninguém é perfeito, independente de erros do passado. Cada um que cumpre a missão atual na Terra, ao desencarnar, sente o que podemos dizer ser felicidade suprema. Não porque se tornou um Cristo, mas porque é algo absolutamente superior a todas as alegrias já vividas no mundo. Kardec usa conceitos muito sábios. Ele não diz felicidade do Cristo, ele não diz felicidade incomparável a todas as outras felicidades, não. Ele diz felicidade suprema. O que quer dizer? Felicidade totalmente acima de tudo que você já sentiu. Felicidade muito além do que você já teve. Então, filhos, ante as dores e as amarguras do dia a dia, ante as provas mais difíceis, por favor, meus filhinhos e filhinhas amados, por favor, lembrem o que vocês vieram fazer na terra. Digam em prece para si mesmos: Senhor, ajuda-me. Está na hora de eu conquistar a minha felicidade suprema. Ajuda-me para que essa dor não me enlouqueça, mas para que essa prova seja a oportunidade aproveitada, para que eu alcance felicidade suprema. Não podemos, meus filhos, desperdiçar mais as provas da vida. Elas são duras, elas são muito difíceis, por vezes são terríveis mesmo. Mas pensem, vocês não estão no mundo para ser vítimas das provas. Vocês estão no mundo para adquirir capacidade de sentir felicidade suprema. E aqui quero explicar algo profundamente importante para vocês. Por favor, tentem me entender. Não é tão fácil falar isso por meio de um médium. Acredito que conseguiremos juntos desenvolver essa compreensão. As provas, as dores da vida, elas têm uma finalidade muito particular para o caso de todos vocês. Uma finalidade muito específica. As dores da vida, para vocês, meus filhos e filhas, têm uma finalidade específica, que é ampliar a vossa percepção. Entendam, se vocês utilizarem as dores que sofrem para ampliar a vossa percepção, vocês perceberão mais, vocês terão menos ilusões e vocês estarão aptos a sentir uma felicidade suprema ao desencarnar. Meus filhos e filhas, nunca Deus teve ódio ou raiva de nenhum filho, nenhum de vocês, ninguém. Infelizmente, vocês caminharam de certa forma e agora estão precisando dessas provas para se livrar das ilusões que vocês criaram em vocês, para ampliar a percepção que antes vocês não queriam ampliar. Então, filhos, a ampliação da percepção é
necessária. E ela se dá por meio de provas, por meio de surpresas desagradáveis, por meio de dores imensas. O animal amplia a percepção para fugir do predador. Vocês ampliam a percepção vivendo a dor, vivendo, filhos. Então, não recusem as dores. Sintam as dores e entendam. Elas acontecem com vocês porque vocês precisam ampliar percepção. Esse é o símbolo da conquista da árvore da vida. Amplia-se a percepção para reconhecer o fruto bom e o fruto mau. Quem amplia a percepção percebe a trama imunda e a pureza da beleza. Quem amplia a percepção um dia verá a Deus. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.